de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Assim, o homem acorda, o homem dorme, ele acorda e ele dorme. Ele trabalha, ele passeia nas horas que pode, ele vai dançar, se alegrar, e um dia ele diz que vai morrer. Então, baseado nessa simples questão, como se a vida fosse tão simples assim, ele dorme, ele cochila, e ele permanece estático. Ele não pensa, ele não faz reflexão, e ele nem cogita. Ele não cogita algo muito importante. Ele existe simplesmente, ele não vive, porque ele dorme e acorda. Ele continua assistindo a programação da Terra, da matéria, que é uma programação extremamente estática, repetitiva, e ele não reflete, ele não cogita, ele não pergunta para ele mesmo quem ele é, e nem pergunta para ele para onde ele vai. E então, a morte parece ser o fim, porque o que existe mais? Se viver nesta existência ou aguardar o fim de tudo. Daí as criaturas terem o temor intenso da morte. Porque esse homem, ele que estudou, que avaliou, que leu a doutrina dos espíritos, que fala que a reencarnação se processa inúmeras vezes, e que em cada jornada ele tem uma oportunidade de reabilitação ou de aumentar os seus delitos, né? E que era pela imperfeição humana, e aí vem um detalhe, pela imperfeição humana, ele precisa resgatar nas suas consciências os delitos do passado. Ora, imperfeição humana não bate com a perfeição divina. Porque Deus, angelical, criador dos espíritos, que naturalmente retira do éter o princípio inteligente, unifica-o e determina que ele possa evoluir para chegar um dia na condição dos anjos. E nós vamos ver, então, no capítulo, digamos assim, no Livro dos Espíritos, na mensagem do capítulo 9, onde fala os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa. Olha o que é dito pelos espíritos superiores. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Admirável a lei da harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Isso foi dito em 1857. No século XIX, nós atravessamos o século XX e estamos no século XXI. O espiritismo surgiu na França, enfrentando a religião católica e o protestantismo, que eram tão fortes. E por isto, os espíritos superiores não puderam dar a Kardec tudo aquilo que poderia ser dado, mesmo porque, em 1857, o mundo estava aprendendo que a imortalidade, então, era verdadeira
e que os espíritos povoavam o mundo além da matéria. Já era um impacto profundo para a sociedade, não só parisiense, mas para o mundo todo, e, portanto, seria impossível trazer conhecimentos a mais. Mas o Livro dos Espíritos deixa claro que era preciso pesquisar, refletir, e através da ciência e da contribuição espiritual, haveríamos de ter informes importantes que naquela oportunidade não pôde ser dita. E no século XX, tivemos um trabalho extraordinário da espiritualidade superior na reencarnação de espíritos, verdadeiros avatares, que vieram principalmente reencarnar no Brasil, porque o espiritismo se exterminou na França. Não conseguiu sobreviver às forças negativas do mal, e somente através de Jesus, com seu sociólogo Eliel no mundo espiritual, disse que era preciso reavivar o seu evangelho de amor, traficado na Europa, para um novo continente de espíritos envelhecidos, onde haveria, sem sombra de dúvida, de lançar o seu evangelho de amor. Muito bem. Então, do átomo ao arcanjo, todos os seres nascem do princípio inteligente. Não há ninguém que fuja a essa escala determinada pelo Pai angelical, pelo Pai que cria os espíritos. E esses espíritos, naturalmente, foram evoluindo nesse universo amplo, que já falamos tantas vezes, que é muito maior que o universo que conhecemos, especialmente o nosso universo. E por ser amplo, tem quanto tempo neste infinito? Sextilhões, setilhões, octilhões de anos? Porque o nosso universo tem apenas o nosso universo 15 bilhões de anos. A nossa Terra, 4,5 bilhões. Júpiter, o primeiro planeta a ser formado, tem cerca de 5 bilhões. E depois os subsequentes. A Terra, Vênus e Mercúrio são os últimos a serem formados. Mas o que é que se quer dizer com tudo isso? Lendo, inclusive, o Livro dos Espíritos, e mais tarde, recebendo as obras extraordinárias de Camille Flammarion, em que nós vamos trazer para vocês as informações de Camille Flammarion, que viveu com Kardec na época dele, e que o acompanhou, sendo aquele que se manifestou na hora do enterro do mestre de Lyon. Mas a extraordinária presença de Francisco Cândido Xavier, com as suas obras extraordinárias. Ele que havia sido Daniel, o profeta 500 anos da vinda do Cristo, que já o anunciava, inclusive, através das provas que haveriam de vir a partir da Boa Nova, com seu Mani Tessel Fares, haveria de reencarnar como João Evangelista, discípulo do Mestre, e médium, e receberia o Apocalipse, as informações fundamentais para o desenvolvimento do cristianismo com Jesus. Este, então, João Evangelista, que haveria de ser Francisco de Assis numa reencarnação, entre outras, como Manuel de Paiva na construção da Pátria do Cruzeiro, que rezou a primeira missa em São Paulo, não a primeira missa no Brasil, que foi na Bahia, mas em São Paulo, em Guarulhos, para os jesuítas de Loyola. Foi ele que rezou a primeira missa. E ele deveria de vir depois, como Francisco Cândido Xavier. Esse extraordinário espírito, companheiro de Jesus, e nos seus diversos livros, como, por exemplo, A Caminho da Luz, disseca com muita propriedade as informações que nós vamos procurar trazer
para a reflexão, para a construção maior dos nossos próprios espíritos. Ele recebe de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, informações extraordinárias, que são alicerces básicos de tudo isso que está a acontecer. E ele diz, acima de tudo, na TV Tupi, em 1971, aquilo que haveria de ocorrer quando a transição planetária chegasse. E daí, nós vamos falar de tantas coisas, até mesmo na volta do Cristo, que certamente se dará na promessa de João, no epílogo do Apocalipse e pelas confirmações extraordinárias de Francisco Cândido Xavier. Dileto discípulo que acompanhou e refletiu a vida inteira o legado do Mestre Jesus. Pois muito bem. Nesses sextilhões, octilhões de anos, que eu não sei quanto é, ninguém consegue prever, seres retirados do éter, do princípio inteligente, foram se desenvolvendo. E nesse desenvolvimento, como acontece com seres que estão aqui na Terra, que foram primitivos, que estão indo para o mundo de provas, passaram primitivamente para o mundo de provas e expiações, estão indo para o mundo de redenção, acabarão evoluindo para o mundo ditoso, mais tarde estarão chegando nos mundos angelicais, e depois de chegar nos mundos angelicais, transformar-se-ão em deuses, porque o éter universal é a centelha divina do Criador. Por isso que ele diz para nós, vós sois deuses, porque nós temos a centelha e do primitivismo de nossas emoções. Galgaremos na expectativa evolutiva de provas e expiações de regeneração até a angelitude, onde haveremos de ser também deuses. E qual é a finalidade de sermos divindades criadas pelo Senhor para representá-lo na criação de um universo que se expande sempre interminavelmente e que, portanto, é incompreendido por nossas mentes por falta de referenciais.